Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. TGAR11, o Tigar 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário do setor de desenvolvimento. Ele é um fundo que na data que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado ali a 120,71. Ele entregou 14% de dividendo aí nos últimos 12 meses. Ele está sendo negociado a um PVP de 0,95, bem próximo do seu valor patrimonial. E ele está negociando uma média de liquidez muito alta. Por dia ele tem negociado uma média de 3,4 milhões, 3 milhões e 400 mil por dia. E ele conseguiu ter uma valorização de 22% nos últimos 12 meses, se recuperou bem. Eu não gosto de olhar o gráfico aqui de cotação nesse site, porque ele aqui tem a ver com os dividendos pagos. Então os dividendos são incorporados aqui à cotação. Eu prefiro olhar nesse outro site aqui. Então aqui a gente vê a cotação do fundo, né, 120,44. No último ano ele atingiu ali 108,60 e máxima de 129 também no último ano. Os 14% de yield entregues aí. Então o que a gente consegue observar? Esse fundo ele é antes da situação pandêmica. Então lá nos idos de 2018, ele estava ali na faixa de R$120. No final de 2019, o momento que o mercado estava bem eufórico, esse fundo subiu bastante e chegou a ser negociado ali na casa de R$140. Veio a situação pandêmica e jogou as cotas desse fundo para mais ou menos ali R$91. De lá para cá o fundo se recuperou bem. Pouco depois da situação pandêmica, ele volta ali a patamares de 130, 145. E aí, durante o ano 2021, principalmente no final do ano de 2021, o fundo cai bastante. E aí ele chega ali a patamares na casa de 110, R$109. Esboça uma boa recuperação, chegando ali a 130. E aí, novamente lá em março, abril de 2023, desse nosso corrente ano, novamente o fundo tem ali sua mínima ali de 108,60. E agora, na data que eu gravo o vídeo, ele está nessa casa, nessa faixa de R$120. Voltando para aquele outro site, a gente dando continuidade aqui, a gente vê algumas características do fundo. Então a gente vê o nome do fundo, a gente vê o CNPJ, ele é um fundo para investidores em geral, ele é de mandato híbrido, ele é de outros segmentos, apesar de eu considerá-lo ser do segmento de desenvolvimento, ele é um fundo de tijolo, ele é para prazo indeterminado, gestão ativa, ele está ali com 1,50 de taxa, que a gente vai ver isso dentro do seu relatório gerencial, deixar para ver isso lá, ele não tem vacância. Não há que se falar em vacância nesse tipo de fundo. Ele é um fundo expressivo que já tem mais de 103 mil cotistas e conta ali com mais de 13 milhões e 700 mil cotas na bolsa. Ele vale 127,04. Ele tem um patrimônio atual de 1,75 bilhão, quase 2 bilhões de patrimônio. Ele é um gigante. E o último dividendo anunciado entregue foi de R$ 1,36. Dando continuidade aqui no site, a gente vê aqui o gráfico, tá? Então, o que a gente consegue observar? Tendo em vista todo o desconto e o deságio que esse fundo passou, tendo um desconto ali de mais de 30% durante a situação problemática do fundo, né? Chegando a ficar menos 40%, o fundo já se recuperou e agora está positivado. Está praticamente neutro, né? Sendo que nesse mesmo período, ó, a gente vê aqui o CDI, no acumulado desse período, está com 39%, o IFIX com 43% e o IDIV com 106% nesse período aí. Agora, se a gente reduzir o período para apenas 2 anos, porque é um pouco mais justo. Por que isso? Porque o Tigar não tem 5 anos. Apesar de ele ter quase 5 anos, ele não tem. Então ele leva uma pequena desvantagem. Mas no curto prazo, em 2 anos, você vê que o Tigar está bem... com o momento de recuperação do fundo, aí ele já está... com índices tão bons quanto os outros demais aí, né? E para o longo prazo, acredito que esse fundo consiga bater com folga o CDI, o próprio IFIX, né? E ficando próximo ali, ou até batendo o próprio IDIV, que é o índice de dividendos aí das ações. Dando continuidade aqui também, a gente vê sobre a distribuição de rendimentos. A gente vê que esse fundo vem se mostrando bastante promissor, por quê? Ele entregava ali próximo de 60 centavos. Aí, durante a situação pandêmica, ele até reduziu um pouco ali para 60 centavos. Mas ele vem numa crescente, entregando por vezes próximo de 90. E agora, recentemente, ele estava em patamar próximo de 1,20. E mais precisamente agora, chegou a entregar ali próximo de 1,50. Ele vem numa crescente novamente, mais ou menos nessa casa de 1,30 e pouco. Isso eu vejo como sendo positivo, por quê? Quando se investe em um fundo de tijolo, se busca por duas coisas. Que a cota se aprecie, que ela vá crescendo no decurso do tempo, ela vá se valorizando, e que os dividendos entregues também vão se valorizando.
Então, nesse quesito de dividendos vice-valorizando, o fundo vem mostrando resultado positivo. No dia 31 de maio, eles vão pagar no dia 15 de junho R$ 1,36 aí, o dividendo mais atual anunciado pelo fundo. E aqui mais abaixo a gente vê a média de dividendo desse fundo. Então ele chegou a ter média ali de 0,62, durante os idos de 2020, 2021, ele ficou com a média de 0,92 e atualmente ele está nessa média de mais ou menos 1,20, tendo como pico ele aqui 1,36, que é um yield até aceitável na minha humilde opinião. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz, considere nesse vídeo aqui fazer uma doação para o Pix do canal de qualquer valor, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Eu agradeço de coração a todos vocês que apoiam o nosso trabalho. Se vocês quiserem também, nos nossos canais Amuinvest e o canal Amufiagro contam com um clube de membros a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. Acho que é um valor barato, acessível, mas que para o canal faz muita diferença. Caso vocês queiram ajudar, ficarei imensamente grato. Além de vocês colaborarem com o canal, vocês têm acesso antecipado a vídeos, participam do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Além do mais, quando eu começar a comercializar aquela planilha que eu mostro nos vídeos lá do rumo aos 50 mil, quem é membro vai ter um bom desconto naquela planilha. Outra forma de colaborar com o nosso trabalho, eu elaborei 2 e-books, Introdução aos Fundos Imobiliários e Introdução aos Fiagros. Esses e-books possuem linguagem simples, de fácil entendimento, fácil aprendizado, que eu acho que pode ajudar bastante, agregar bastante. Seja investidor iniciante, seja investidor que já tem até uma certa bagagem. Considere adquirir o e-book para nos ajudar. São e-books baratos e acessíveis e contém bastante conteúdo, na minha humilde opinião. Caso vocês optem por comprar os 2 e-books juntos, você vai ter um desconto ali na casa de 40%, 50% comprando os 2 juntos. Desde já agradeço de coração a todos vocês que optam por ajudar a gente aí. Esse vídeo aqui foi uma sugestão do membro Paulo José. Ele falou: olá, Amu, assim que possível, poderia fazer um vídeo com análise atual? Com análise atualizada do Tigar 11, né? Então tá aqui a solicitação do membro atendida. Gostaria de agradecer o pessoal que vem renovando o clube de membros aí. Luiz Rafael renovou o clube de membros aqui no canal Amuinvest. O Alencar renovou o clube de membros. E o Giovanni se tornou membro aqui no canal Amuinvest. Muito obrigado. Lá no canal Amufiagro teve bastante membros novos. O EF Barros se tornou membro lá no canal Amufiagro. O Antônio Tadeu se tornou membro Silver lá no canal Amufiagro. E o Amarildo Douzani se tornou membro lá no canal Amufiagro. Muito obrigado de coração. Vocês que apoiam os nossos canais, saibam que os membros carregam os canais aqui nas costas, vocês são de extrema importância, muito obrigado de coração. Aqui agora nós já estamos dentro do relatório gerencial do fundo. Esse é um fundo seguinte, os 2 principais fundos do setor de desenvolvimento é esse fundo aqui, o Tigar 11 e o MFII 11. Eu já tive o MFII 11 na época, tá? Por quê? O MFI, ele tinha um rendimento melhor do que o Tigar, só que ele era péssimo na comunicação com os cotistas. Péssimo mesmo. Era horrível o seu relatório e tal. Era de difícil entendimento. E as taxas do MFI eram bem melhores. Inclusive, já quando a gente estiver dentro desse fundo, eu vou falar sobre as taxas desse fundo. Agora, esse fundo ele tem um ponto muito positivo. Ó, ele tem 43 páginas no seu relatório. Ao contrário do MFI, essa gestora se comunica muito bem com os cotistas. Então, é um ponto muito positivo. É um fundo que tem muita diversificação e eles se comunicam porque tem muita informação aqui dentro. Na verdade, nada é demais, né? Não é ruim. Mas eles têm informação até em excesso sobre os ativos. Então, fica um pouco mais fácil para você tentar entender, ver sobre os ativos que eles possuem. Eles são muito transparentes nesse quesito. Então, aqui já dentro do relatório, a gente vê o seguinte, ó. Qual que é o objetivo? Descrições, tá? Eles têm como objetivo proporcionar rendimento por meio de distribuição de lucros e aumento no valor patrimonial do fundo, advindos principalmente da exploração de ativos imobiliários, ativos financeiros imobiliários e ativos de renda. Mais especial, esse aqui é um fundo de desenvolvimento. Descrição. Nesse relatório, buscamos compilar o máximo de informações úteis e importantes necessárias para embasar a tomada de decisão de cada investidor. Não deixe de ler a seção Estratégia de Alocação. Então, eles têm muitas informações dentro do seu relatório. Como eu disse aqui, ó, o que é o ponto, para mim, que é meio ruim desse fundo? É isso aqui, ó. Eles têm uma taxa alta, tá? Aqui não tá falando a taxa do fundo, só a performance, né? Vamos ver se em outro local ele mostra a taxa. Naquele outro site lá, a gente viu que a taxa é 1,30. Eu vou ver se no relatório em algum outro lugar mostra a taxa.
O que que pega para mim? Isso aqui, ó. Ah, tá aqui a taxa, tá? Ela tá aqui, ó. Ele tem 1,5 de taxa, que é uma taxa cara, e ele cobra 30% de performance se eles baterem 100% do CDI. Para mim, isso aqui é algo que fica fora do normal, tá? Então, esse aqui é um grande mal do fundo. Ele é careiro no crivo de taxas. Certa vez, entre aspas, tá? A discussão é só discussão saudável, tá? Com um membro do canal, ele falou que até entende essas taxas serem caras, porque realmente é meio complicado para um fundo desse administrar, porque eles têm imóveis em várias regiões do país, eles têm que estar lá presente, têm que desenvolver, têm que acompanhar, né? Mas ainda assim, para mim, não justifica. Tá? Eu não gosto do critério de taxas desse fundo. Inclusive, na época, foi uma situação que me fez não querer investir nele. Tá? Atualmente, eu particularmente não invisto em fundos que são do setor de desenvolvimento. Mais à frente eu tento explicar um pouco mais sobre isso. Então aqui a gente vê alguns destaques do fundo. O dividendo anunciado, lógico que vai ter um certo delay, tá? A média desse dividendo de 1,20, que é um dividendo muito bom. 15% de yield acumulado. Ele vale no mercado aí 1 bilhão 550, o que ele vem negociando no mercado, mas os seus ativos valem 1 bilhão 750. Ou seja, ainda dá para comprar esse fundo aqui com certo desconto. Ele tem 184 ativos, eles são presentes praticamente em todos os estados do país aí, e em 106 cidades, 106 municípios diferentes. E ele também está sendo negociado com altíssima liquidez. Eu não vou ler todos os detalhes aqui, porque é muita coisa. Qualquer coisa, à medida que eu vou passando na página aqui, você vai pausando o vídeo e lendo com atenção. Aqui ele trouxe uma guidance do que ele pretende distribuir. Então a guidance está entre 1,30 e 1,50, tá? Isso ele tem previsão até agosto de 2023. E até então ele vem se mostrando assertivo e conseguindo entregar dentro dessa guidance a proposta, né? Aqui ele fala sobre cenário macroeconômico. Também não vou ler tudo isso aqui para vocês, tá? Mas eles falam como é que tá a situação no Brasil, como é que tá a situação do IFIX e tudo isso. Qualquer coisa, você pausa o vídeo aqui e dá uma olhada com atenção também. Eu vou passar um pouco mais à frente. Aqui ele começa sobre o monitoramento dos ativos que ele possui. Então, por exemplo, ó, esse fundo ele possui loteamentos, ele possui incorporação, ele possui multipropriedade. Então ele tem diversos segmentos aí. Também não vou ler um por um dos ativos, porque o objetivo aqui é só tentar mostrar para você um pouco mais e não aprofundar aqui no ativo por si só. Caso você entenda que é um ativo que você gostou, aí é interessante que você abra o relatório e vá ler com atenção, que aí é de primordial importância você ver qual que é a visão do gestor nesse sentido, né? Então meu objetivo aqui é mais mostrar a respeito dos ativos. Eles também têm CRIs, né? Tem ativos de crédito dentro do seu portfólio. E aqui ele mostra sobre os dados gerenciais. Essa questão de rentabilidade eu não gosto de olhar, porque isso aqui é muito pessoal. Como assim é pessoal? Ora, depende do preço que você comprou. Se você comprou uma cota a 108 e o outro comprou a 130, a rentabilidade não vai ser essa que está aqui sendo mostrada, né? Então isso aqui para mim é meio que irrelevante. Ele mostra a distribuição de rendimentos, né? Que agora vem novamente numa crescente. Os dividendos acumulados também, a formação dos dividendos. Aqui ele mostra também sobre a liquidez, tudo com detalhes. E aqui a gente vê os dados gerenciais, a DRE do fundo, né? Então, olha só, vamos calcular aqui o que é que as despesas do fundo vêm representando frente às receitas, em abril. Em abril, esse fundo teve como receitas lá, ó, 21.850.000. Desse valor, 1.842.000 veio de crédito, as equities, 19 milhões, imóveis para renda, 38 mil, caixa, 39 mil, ativos de bolsa, 279 mil. O que foram as despesas que esse fundo gerou? 2.343.000, sendo que taxa de administração e gestão, ó, 174 mil, 1.874.000, e pode ver que nesses meses não está incidindo a performance, tá? Quando a performance bate, aí o que acontece? Essa taxa do fundo vai lá nas alturas. Então o que acontece? Eu vou calcular baseado no acumulado dos meses aqui, ó, de 2023, tá? Para vocês verem o quanto que essas despesas estão representando frente às receitas. Mas o ideal seria se eles trouxessem, pelo menos um ano atrás, ou 6 meses atrás, para vocês verem quando a performance bate, o quanto que machuca o fundo, tá bom? Lembrando que eu, particularmente, prefiro investir em ativos que tenham, no máximo, 15% de taxa. Então vamos calcular aqui na prática e ver o que isso está representando. 8.831 vezes 100, dividido por 80, 234. Então aqui, ó, no acumulado desse ano, as despesas estão ali na casa de 11%.
De 0 a 10 eu acho aceitável. De 10 a 15 eu acho careiro. Ainda aceitável, ainda dá para se posicionar. Agora, mais do que isso para mim é um critério para eu não me posicionar no ativo. Entretanto, como eu disse, caso você tenha interesse, veja alguns relatórios um pouco mais antigos para você ver quando incide a performance aqui, o quanto que ela machuca o fundo. Então eu particularmente, esse é um principal critério para eu não querer me posicionar nesse ativo aqui. O segundo principal critério é, eu gosto de investir em ativos que eu entenda minimamente o ativo. Setor de desenvolvimento para mim é um setor muito complexo, não é tão simples assim de você se posicionar. Então esse é um outro critério que eu particularmente prefiro não me posicionar. Contudo, pelo tanto de ativo que esse fundo possui, eles possuem 184 ativos, sendo 159 de equity, 21 CRIs e 4 ativos de bolsa, sendo 3 FIIs e 1 ação. Então ele tem muita diversificação, né, que é um ponto muito positivo desse fundo aqui. Ao contrário do TORD 11, que vem sofrendo bastante por ser um fundo de desenvolvimento, esse fundo aqui ele vai ter muita coisa já performando. Ó. 90% do fundo é equity. Sendo que ele tem loteamento, incorporação, multipropriedade, shopping, imóveis para renda. Mas aqui tudo está gerando resultado para o fundo, né? Então é diferente de o TORD lá, que tem muita coisa nesse sentido de incorporação, multipropriedade e tal, mas lá não gera resultado, não está gerando rendimento para o fundo, né? Então, esse fundo aqui, por exemplo, dificilmente vai passar pelo que o TORD está passando. Então aqui ele mostra como é que estão as obras, ó. Outro ponto que traz um pouco menos risco para o fundo. Ó. 82% está com as obras realizadas, dos ativos, já tem 64% de média dos ativos vendidos. O valor dos estoques que ele possui é 2,05 bilhões de estoques aí. Então, é bem interessante o quanto que cada um dos segmentos também ele traz detalhado, né? Ó. Loteamento, 91% de obras, 78% vendido. Incorporação, que está mais para trás, 68% em obras, 52% vendidos. Multipropriedade, 46% em obras, 60% vendidos. E shopping, não há que se falar de vendas, né? Ele está 100% com as obras concluídas aí. Ele mostra o que é o percentual de cada um dos segmentos, né? Loteamento, 70%, condomínio fechado, 14%, Novo Colorado, 8%, e esse Cipasa, 6%. Por estados, ele tem uma alta exposição a Goiás, Pará, ele também tem muita exposição, Mato Grosso, ele também tem outros aqui, ele também tem 20%. Qual a fase que está os ativos? Ó? Lançados e entregues, 63%. Lançados em desenvolvimento, 32%. Land Bank, 3,89%. Dando continuidade aqui, ele mostra os indicadores da carteira, né? A taxa média de juros aí é de 10,89%. Inflação mais 10,89%. Ele está com a razão de fluxo que tem entrado aí 164%, o saldo devedor 248%. Então ele está totalmente saudável, né? Totalmente diferente lá do TORD, que ele vem sofrendo muito com esses indicadores. O LTV da carteira também é excelente, ó, 41%. Quanto menor esse número, melhor, sendo que o ideal é que seja abaixo de 50%, então muito bom também. Um duration baixo de 2,78%. E novamente, as obras na casa de 87% e as vendas de quase 86%. Tudo isso é algo muito, muito positivo, né? E aqui ele fala como é que está a situação dos ativos de crédito, né? São os CRIs da carteira. Isso, como ele é um percentual baixo na carteira, é bem tranquilo também. A maioria dos CRIs são do setor corporativo, mas ele tem também de multipropriedade, loteamento, logística, incorporação. Onde é que estão localizados esses CRIs? Tem bastante diversificação também. Série única, 54%. Sêniors, 37%. E apenas 7% de série subordinada, que traria um pouco mais de risco para o fundo, mas é um percentual bem baixo. Ele é altamente exposto ao IPCA, 61%, mas ele tem uma certa exposição a IGPM, 38%. Isso os CRIs, né? E aqui ele mostra um por um da tese de investimento. Então qualquer coisa você pausa o vídeo aqui, dá uma lida com atenção nessa parte. Aqui ele fala como é que é a estratégia de alocação em loteamento. Pausa aqui, dá uma olhada. Em incorporação, multipropriedade, shopping center, imóveis para renda. Ele explica um por um os ativos dele aí. Os ativos de crédito, os ativos de bolsa também ele explica aqui. E aqui ele mostra o histórico de fundo, toda a evolução, como é que foi, alocação, como é que ele fez as suas captações e tal também. Qualquer coisa você pausa o vídeo e dá uma olhada com atenção aqui, ó. Ele fala sobre critérios ESG. Mais informações sobre ESG, tudo isso eu estou passando com certa velocidade aqui. Qualquer coisa você pausa o vídeo e vai dando uma olhada com atenção. E aqui ele mostra o detalhamento dos ativos. Essa parte aqui é muito importante. Passe o olho aqui e veja. Primeiro, Golden Lagueto aqui, ó. Tá vendo que tem 2 Golden Laguetos?
Cada um, ó, 0,90, 0,38. Então não é nada preocupante. Não tem nada com alta exposição. E nessa parte aqui, ó, de ativos de crédito, apenas 2,97%. Nessa outra aqui, ó, ativos de crédito, aqui é core, aqui é tático. 3,95%, nada com alta exposição, muito pulverizado. Eu vejo isso de forma muito positiva. Detalhamento dos ativos aqui agora de equity, loteamento. A maior exposição aqui, esse Residencial Jardim Europa, na minha cidade aqui, ó, em Formosa, Goiás, 5,78%. E note que é 5% apenas de todo o portfólio. Também é algo que não vai trazer alto risco para o fundo, né? E você vê o seguinte, ó, Residencial Cidade Nova, Imperatriz Maranhão, 3,3%, ó, então aqui é 6%, mas ainda assim não é a altíssima concentração, né? Vejo isso de forma muito positiva aí. Continuando aqui, a gente vê sobre equity do Cipasa, ele é 4% total aí. Aqui a gente vê a continuação do equity Cipasa aqui, e aqui embaixo a gente vê sobre o equity loteamento Nova Colorado, 5,62%. As multipropriedades, ó. Essa de Aqualand Suites, Salinópolis, Pará, 6,37%. É uma concentração alta, mas bem abaixo dos 10%, né? Também é tranquilo. O que a gente consegue observar é que nada ele tem alta exposição. É um fundo muito pulverizado. Então tudo isso aqui para mim me traz tranquilidade, tá? Se fosse um setor que eu entendesse mais, hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, pela segurança, não pelo que o fundo entrega, esse seria um ativo que eu teria, tá? Mas eu prefiro ficar de fora pelas taxas e por eu não entender o setor de desenvolvimento. É um setor hoje que eu não invisto mais. E aqui ele mostra os fundos imobiliários e ações que ele possui no seu portfólio. Então ele tem o HGIC, o MCCI, o BICE, e a ação que ele tem é a ação da AVLE Alphaville, né? E aqui a gente vê um por um dos ativos. Eu não vou passar todos aqui para vocês, ó, mas tem muita informação. Se você tiver interesse, seria interessante que você abrisse o relatório e olhasse um por um desses ativos aqui para você entender um pouquinho mais. Não vou ver tudo aqui para vocês, como eu disse, é muita informação, mas o objetivo aqui é tentar mostrar por alto sobre o ativo, né? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de trazer aqui para vocês formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. No nosso vídeo aqui, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sino. Tudo isso são formas gratuitas de apoiar o nosso trabalho, que são de graça, mas que pra gente fazem muita diferença. Comenta aí para nós, o que você achou a respeito desse fundo imobiliário? Você gostou das informações? Você teria ele no seu portfólio? Como eu já antecipei, eu não invisto mais em ativos do setor imobiliário, do setor de desenvolvimento. Eu prefiro ficar de fora. Então eu não tenho. E como eu disse, geralmente as taxas desse fundo são um pouco careiras. Eu também, em razão disso, prefiro ficar de fora. O fato de eu não gostar desse ativo não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. E nem significa que o ativo seja bom ou ruim. Eu tenho 2 canais secundários que a gente está tentando chegar a 1000 inscritos. O canal Amurfinfra já conta ali com quase 300 inscritos. E o canal Amurdicas entrou em contagem regressiva. Dos 1000 inscritos, gente, já estamos ali com 965. Só faltam 35 inscritos. Considere se inscrever, nos ajudar aí. Eu agradeço de coração a todos vocês que têm ido lá se inscrito no canal. Obrigado de coração, muito, muito obrigado mesmo. Vá lá e se inscreva no canal Amurdicas. Os nossos 4 canais estão presentes em outras plataformas. Considere ir lá nessas plataformas, seguir, se inscrever, compartilhar, porque tudo isso ajuda demais. Muito obrigado de coração. E novamente, né? Eu só tenho a agradecer imensamente e gostaria de reiterar. Obrigado vocês que apoiam o nosso trabalho, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Em especial, vocês que fazem doação para o Pix do canal, obrigado de coração. Muito obrigado também aos membros do canal. Saibam que é de primordial importância aqui para o nosso trabalho. Muito, muito obrigado de coração. E obrigado também vocês que têm adquirido os e-books. Tudo isso são situações que ajudam a gente a continuar fazendo o nosso trabalho aqui. Muito, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave.
To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch.